Olá, queridos alunos do nono ano, aqui é a professora Rosiane de Geografia e nós continuaremos a falar sobre a Europa, só que na aula de hoje falaremos sobre os aspectos econômicos. O continente europeu foi o palco da primeira Revolução Industrial e é formado por alguns dos países mais desenvolvidos do planeta Terra. Outras atividades, além da indústria, como a agropecuária, a mineração e os transportes, são fatores que muito influenciam na economia europeia. Parte das principais empresas mundiais está localizada na Europa. Muitos dos produtos consumidos no mundo são feitos nesse continente ou em uma de suas empresas instaladas por quase todo o planeta. São as empresas multinacionais. Podemos citar alguns exemplos dessas empresas de origem europeia que possuem filiais no Brasil, que vocês devem conhecer, inclusive, como a Volkswagen, a Siemens, a Bayer, a Fiat, Carrefour, Nestlé, entre outras. Destaquemos então que até a Segunda Guerra Mundial, o continente europeu manteve a hegemonia econômica do mundo, ou seja, era o continente com os países mais desenvolvidos, com maior influência mundial, até os Estados Unidos despontar como uma superpotência. Regionalização da Europa. A Europa possui diversos países com características diferentes. E devido a essas diferenças naturais e socioeconômicas, a Europa foi regionalizada nessas 4 grandes regiões que a gente pode observar no mapa. Essa parte amarela do mapa é a Europa do Sul ou Mediterrânea. São exemplos de países Portugal, Espanha e Itália. Essa parte verde é a Europa Ocidental e Central, cujos principais países são Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica e Holanda. A Europa Oriental ou do Leste é essa parte laranja, cujos principais países de maior destaque são a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, a Eslováquia, entre outros. Quanto à Europa do Norte ou Nórdica, é essa parte de cima do mapa, onde estão os países de temperaturas mais frias do continente, que são a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Islândia. A Europa reúne um total de 50 países, sendo que 2 deles também fazem parte da Ásia, são os chamados países transcontinentais, que fazem parte de 2 continentes, a Turquia e a Rússia. A população europeia, em dados recentes, é de 740 milhões de habitantes aproximadamente. Essa diversidade vai se refletir na cultura e na economia europeia. Com relação à cultura, é fruto da diversidade de povos que habitam o continente. A multiplicidade de nações fez da economia da Europa uma das mais complexas e diversificadas do mundo. Então, a Europa é um continente formado por grande diversidade de nações, de culturas, que influenciaram também a diversidade econômica. Diversidade econômica. O continente europeu está localizado entre a África e a Ásia, o que fez dessa região um ponto de passagem obrigatório, facilitando a absorção e irradiação de conhecimentos, tecnologia e comércio de ambos continentes. A partir do século XVIII, a Europa foi berço da Revolução Industrial. Mais precisamente, a Inglaterra foi o primeiro país a adquirir as condições necessárias para o surgimento das indústrias. Hoje, a Europa possui elevado desenvolvimento econômico, contando diversificados centros de tecnologia de ponta e muitas transnacionais, com atuação mundial. A atividade industrial trouxe muitos problemas ambientais ao continente. Destacamos as chuvas ácidas, poluição e o desmatamento. Então, que vocês compreendam que esse desenvolvimento econômico do continente europeu foi aos custos de uma grande exploração ambiental, cujas consequências também a gente destacou agora nesse tópico. Nós iremos destacar agora as principais regiões industriais da Europa.
O Reino Unido é o berço da industrialização. Destaca-se na indústria petrolífera, automobilística, naval e de tecnologia. O Vale do Rio Ruhr e Reno, um dos maiores centros industriais do mundo, engloba terras da Alemanha, Holanda, Bélgica e França. É a sede de muitas transnacionais como a Volkswagen, Bayer, Bosch, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, entre outras. Na cidade de Lyon, na França, destaca-se um importante setor têxtil. Na Itália, no norte, destaca-se pela siderurgia, metalúrgica, química e automobilística, sendo inclusive a sede da Fiat. O Vale do Rio Po é o mais dinâmico e principal centro industrial. No sul da Itália, destaca-se o porto de Nápoles, com a indústria têxtil e naval. Quanto à Holanda, ela se destaca por ser sede de grandes transnacionais, empresas que têm filiais em diversas partes do mundo, como a Royal Dutch Shell, Unilever, Philips, entre outros. Quanto à Suécia, destaca-se no setor automobilístico, sede da Volvo, Scania e de produtos metálicos. A Suíça destaca-se pelos setores químicos, relojoeiros, chocolates e laticínios, sendo a sede da famosa Nestlé. Então, a gente observa que esses países se destacam nas suas indústrias, sendo que grande parte delas se tornaram empresas multinacionais com filiais espalhadas por diversas partes do mundo. As principais regiões industriais da Europa, a gente pode observar aí que as que a gente acabou de falar, essas partes aí que estão pintadas de uma cor mais escura, né? Então, a gente pode observar que a Grã-Bretanha ali, onde fica o Reino Unido, a região da França, da Itália, da Suíça, entre outros. Quanto à atividade agropecuária europeia, ela apresenta uma grande diversidade de produtos agrícolas e também uma grande produtividade, resultante dos solos férteis e técnicas adequadas e modernas com elevada produtividade. A cultura de cereais é predominante, destacando-se o trigo. Outros cereais são o centeio, a aveia e cevada. São cultivados os solos negros da Ucrânia. A batata é outro produto importante na Europa. Os principais produtores são a Alemanha, a França, Países Baixos, Reino Unido e a Rússia. Nas regiões de clima mediterrâneo, que fica na parte sul do continente, cultiva-se a oliveira, destinada à produção de azeite, e da videira, destinada à produção de vinhos. A agropecuária europeia, agora destacando a atividade pecuária. Fornece uma grande variedade de produtos, desde a carne até o queijo e a manteiga. É praticada principalmente de forma intensiva, ou seja, o gado ele é criado preso, recebendo todos os cuidados técnicos, o que dá maior rendimento e qualidade a seus produtos. E o rebanho mais numeroso é o de bovinos, criado na Rússia, Ucrânia, Alemanha, França, Grã-Bretanha e Polônia. Há destaque também para os rebanhos suínos e ovinos, destinados principalmente para a produção de carne, para o consumo humano, produzidos na Alemanha, e o ovino, a obtenção de lã, criados principalmente nas Ilhas Britânicas, Romênia e Espanha. A política agrícola comum é a forma de que os governos europeus protegem seus agricultores da concorrência externa, subsidiam a produção e impedem as importações de países com preços mais baixos. Essa política é alvo de muitas críticas. O governo de vários países europeus eles interferem diretamente na produção interna, oferecendo ajudas financeiras, subsídios, empréstimos para que se produza mais dentro do continente europeu, para que a população compre os produtos europeus, fazendo assim com que outros países se sintam prejudicados nessa concorrência do mercado mundial. Este mapa da Europa mostra a distribuição da agricultura e da pecuária no território europeu. Como exemplos, nós podemos destacar essa parte marrom no leste da Europa, a agricultura comercial de cereais ou de algodão. Nessa parte vermelha se destaca a agricultura e pecuária comercial altamente mecanizada,
com a produção bastante elevada. Essa parte de baixo, essa parte azul, predomina o policultivo mediterrâneo, onde há uma diversidade de culturas. Quanto à pesca e à extração mineral, que também é bastante desenvolvida no continente europeu. A pesca é bastante desenvolvida, sobretudo nos países como Noruega, Finlândia, Suécia, Islândia, Espanha, Portugal e Rússia, que utilizam modernos equipamentos. Os recursos minerais mais importantes são petróleo, carvão, ferro e manganês. Devido ao elevado grau de industrialização e às características geológicas do território, os países europeus são dependentes de vários minerais básicos à atividade industrial, ou seja, a Europa ela depende de importar, de comprar de outros países vários tipos de minérios para utilização nas suas indústrias. O ferro é explorado principalmente na Rússia, grande produtor mundial, na França e na Suécia. O manganês tem como principais produtores a Rússia, a Ucrânia, além da Romênia e da Hungria. Os países europeus dependem do gás natural importado dos países da Ásia Central, que mantém fortes relações políticas com a Rússia, e os gasodutos passam pelo território russo. Então, a gente pode destacar que a Rússia tem uma grande relevância nesse setor de energia, né, como fornecedor de fontes de energia para os países europeus. Então, esse mapa ele mostra, né, os diversos tipos de atividades econômicas na Europa, né, onde é que se desenvolvem determinadas produções agrícolas, áreas com industrialização, né, onde há exploração de fontes de energia também. Quanto ao turismo na Europa, a Europa é o continente que recebe o maior fluxo de turistas do planeta. E os países mais visitados, em primeiro lugar está a França, depois Itália, Espanha, Reino Unido e a Alemanha, né? Quem nunca ouviu falar na famosa Torre Eiffel, localizada na França? Então, o turismo religioso também é muito forte, devido à presença de centros de peregrinação cristã, como Roma, Santiago de Compostela e a Basílica de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal também. Quanto à economia dos países da Europa Oriental, como eu falei para vocês anteriormente, os países do continente europeu, eles apresentam um grau de desenvolvimento diferente, e sendo a parte oriental da Europa, a parte leste, composta por países menos desenvolvidos nesse continente. Então, essa região da Europa Oriental é uma região geográfica localizada no leste e é formada pelo conjunto dos antigos países socialistas que eram aliados à União Soviética, que, como nós sabemos, né, ao estudar o período da Guerra Fria, nós sabemos que a União Soviética foi extinta e esses países, aos poucos, abandonaram o socialismo e foram aderindo ao sistema capitalista. A partir de 1990, iniciou-se essa transição para a economia de mercado capitalista, né? E os países mais industrializados dessa região leste são a Polônia, República Tcheca e a Rússia. E a transição para o capitalismo trouxe problemas sociais, como a concentração de renda e a desigualdade social também. Então, queridos, espero que vocês tenham entendido os aspectos socioeconômicos do continente europeu e até a próxima aula e um abraço.